Olá pessoal, tudo bem? Seguimos hoje com o nosso terceiro vídeo a respeito da reforma trabalhista, onde o tema de hoje é o contrato de trabalho sob o regime parcial, as alterações que ocorreram com a reforma trabalhista em relação a esse assunto, tá certo? Inicialmente eu gostaria de deixar os meus agradecimentos ao pessoal que vem curtindo, comentando, deixando sugestões, deixando perguntas, tá certo? Segue o link aí na página do Facebook, do canal no YouTube, se inscreve lá para que você possa acompanhar todos os vídeos, tá certo? Como havia dito, o tema de hoje é o contrato de trabalho sob regime parcial, tá certo? Essa forma de contratação já era prevista na CLT antes da reforma trabalhista. No artigo 58A, tinha a seguinte previsão: considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais, tá certo? Era previsto esse regime de contrato parcial, onde a jornada de trabalho do empregado não ultrapassasse 25 horas semanais. O parágrafo 1º previa: o salário a ser pago aos empregados sob regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções de tempo integral. Ou seja, ele prevê a forma de como remunerar esse funcionário, que ele recebe proporcionalmente àquele funcionário que trabalharia na mesma função, só que em tempo integral, ou seja, de 44 horas semanais. O parágrafo 2º prevê que, para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante a opção manifesta perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Em relação a esse parágrafo, é oportuno deixar claro que essa forma de regime de trabalho é necessário que ela esteja expressamente assinado, tanto pela empresa como pelo empregado, e que essa forma de contratação também esteja anotada em sua CTPS, tá certo? Esse era o artigo 58A, que previa o regime de trabalho em tempo parcial. Com a reforma trabalhista, que entrará em vigor a partir de novembro desse ano, ele trouxe algumas novidades em relação a esse contrato, tá certo? A nova redação do artigo 58A, que entrará em vigor a partir de novembro, tem a seguinte redação agora: considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Ou seja, a antiga previsão era o contrato de até 25 horas semanais. A nova previsão prevê duas formas de contratação em regime de tempo parcial. A primeira forma é que um contrato de trabalho com jornada máxima de 30 horas semanais. E nesse tipo de contratação não é permitido o trabalho em horas extras, tá certo? Não há espaço para o empregado laborar em horas extras. Caso ocorra esse labor em horas extras, estaria ocasionando uma desconfiguração desse contrato em regime parcial, tá certo? Essa é a primeira possibilidade: contrato de até 30 horas semanais sem direito a horas extras. A segunda possibilidade de contratação é o regime de 26 horas semanais, com até 6 horas extras semanais permitidas. Ou seja, o trabalhador pode ser contratado para laborar por 26 horas semanais, com a possibilidade de fazer horas extras até o limite máximo de 6 horas, tá certo? Então essas são as duas formas de contratação do regime parcial com a reforma trabalhista: 30 horas sem direito a hora extra e 26 horas com até 6 horas extras semanais, com essa possibilidade. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º foram mantidos da antiga redação, tá certo? Mas foram acrescidas as seguintes novidades. O parágrafo 3º: as horas suplementares à duração do trabalho semanal serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Nesse parágrafo 3º, ele já traz a previsão do valor que deve ser pago em relação a essa possibilidade das 6 horas extras. E esse adicional em relação às horas extras será de 50%. Aqui nesse parágrafo, ele não traz nenhuma possibilidade que, por meio da convenção coletiva, as partes eles possam colocar um valor superior a essa. Aqui ele é taxativo em dizer que serão pagas essas horas extras com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal, tá certo? Já o parágrafo 4º, ele traz a seguinte previsão: na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais,
as horas suplementares a ex-quantitativo serão consideradas horas extras para fins de pagamento estipulado no parágrafo 3º, estando também limitadas às 6 horas suplementares semanais. Ou seja, nós já vimos que pode ser 30 horas sem direito a hora extra e 26 horas com até 6 horas extras. Aqui ele traz a possibilidade de eu contratar um empregado com carga horária inferior a essas 26 horas. E se essa contratação for com essa carga horária inferior às 26 horas, eu posso ainda utilizar de até 6 horas extras semanais desse empregado, tá certo? E o pagamento dessas horas suplementares serão com esse mesmo adicional de 50%, tá certo? Eu posso contratar 30 horas sem hora extra, 26 horas com até 6 horas extras limites por semana, tá certo? E se eu contratar abaixo de 26 horas, eu também poderei utilizar até 6 horas extras semanais e também pagarei com esse adicional de 50%, certo? O parágrafo 5º prevê que as horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento no mês subsequente, caso não seja compensado. Aqui ele traz mais uma novidade, que é nessa forma de contrato, a possibilidade da compensação da jornada de trabalho, das horas suplementares trabalhadas. Um exemplo, nessa semana eu tinha um contrato de 26 horas por semana, eu poderia trabalhar até 6 horas extras semanais. Eu trabalhei nessa semana as 6 horas extras semanais. O empregador, ele pode na próxima semana fazer com que eu compense essas horas, trabalhar, em vez de trabalhar 26 horas, trabalhar só 20 horas e ter essa compensação dessas 6 horas na semana subsequente. Com isso ele não vai me dever o pagamento das horas extras, tá certo? Mas se essa compensação não ocorrer na semana subsequente, a jornada que extrapolou o limite previsto, ele deverá pagar as horas extras com aquele adicional de 50%, tá certo? A novidade é essa, é a possibilidade de compensação das horas extras trabalhadas no regime parcial, mas que essa compensação deverá ocorrer na semana imediatamente posterior às horas extras laboradas, tá certo? O parágrafo 6º. É facultado ao empregado contratado sob regime tempo parcial converter 1/3 do período de férias a quem tiver direito em abono pecuniário. Aqui ele traz mais uma novidade, que é a possibilidade da conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário. Na antiga redação não tinha essa previsão, tá certo? Com a reforma trabalhista, no parágrafo 6º, prevê essa possibilidade da conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário. Para finalizar, o parágrafo 7º, ele traz que as férias do regime de tempo parcial serão regidas pelos dispostos no artigo 130 desta consolidação, ou seja, a quantidade de dias que o empregado em regime de tempo parcial terá direito a férias está previsto no artigo 130, que não houve alteração em relação a esse artigo. Lá no artigo 130 vai ter o escalonamento da quantidade de horas trabalhadas por semana e da quantidade de dias que eu terei direito a gozar de férias anuais, tá certo? Então, em relação a esse tema, é oportuno, vamos fazer uma breve resumo do que foi dito. Mudou o contrato de 25 horas semanais para 30 horas sem a possibilidade de horas extras ou 26 horas com a possibilidade de até 6 horas extras. E se for um contrato abaixo de 26 horas, também é possível que se tenha até 6 horas extras semanais, tá certo? E que o pagamento dessas horas extras serão pagos com adicional de 50%. É prevista a possibilidade de compensação das horas extras da semana imediatamente subsequente àquela que eu laborei de forma extraordinária, tá certo? E é prevista também a conversão de até 1/3 do meu direito a férias em abono pecuniário, tá certo? Essas são as principais alterações em relação ao contratação em regime parcial, tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.